Oi, 101, mais uma aulinha. Então, a aulinha sobre íon hoje, tá? Então, assim, ó, na aula passada nós estudamos o átomo. Depois que nós vimos os modelos atômicos, nós vimos o átomo e as suas partes constituintes, as principais. Então, tem núcleo e eletrosfera, e nós vimos as partículas também, que dentro do núcleo tem prótons e nêutrons, e na eletrosfera tem os elétrons. Bom, aí nós vimos assim, ó, que o átomo é neutro. Por que ele é neutro? Porque o Z iguala o P iguala o E. Então, colocando como exemplo aqui, ó, vamos pegar o oxigênio. Tem número atômico 8. Tá? Então, se o Z, o P e o E são iguais, é porque os prótons do oxigênio são 8 e os elétrons do oxigênio também são 8. Nós vimos que o próton é positivo e nós vimos que o elétron é negativo. Mais 8 com menos 8, quanto que dá? Dá 0. Então, é por isso que o átomo é neutro, quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o átomo é neutro. Então, e eu sei que o átomo é neutro porque ele vai aparecer sem sinal, ó, tá? Mas agora nós vamos ver um caso em que o átomo aparece com sinal. Então, assim, ó, no caso de um íon, o Z, gente, é sempre igual ao P, que eu já tinha dito para vocês. Z e P são sempre iguais. Mas o E não necessariamente. Porque como o elétron fica na eletrosfera e ele anda em alta velocidade, ele pode sair. Depois nós vamos ver, eu já expliquei para vocês que nós vamos ver em que situações esse átomo sai, esse elétron sai do átomo, vai de um átomo para outro. Bom, se ele sai, então ele não é sempre igual ao número de prótons, tá? E aí, se esse átomo tiver sinal, ele deixa de ser átomo e passa a ser um íon, tá? E o íon pode ser positivo quando o átomo perde elétrons. E aí ele fica se chamando cátion. E o íon é negativo quando o átomo recebe elétrons. E aí ele se chama ânion. Bom, aí eu não entendo por que os alunos, quando eu explico isso, dizem assim, mas então é o contrário. Não é o contrário. Não é o contrário mesmo, porque o elétron é negativo. Então, pensem comigo. Se o elétron é negativo e um átomo perdeu elétrons, ele está perdendo coisa negativa e está ficando positivo. Então, o átomo que perde elétrons, ele fica positivo, porque ele perdeu alguma coisa negativa. Então, ele ficou positivo. E o nome é cátion. E se um átomo ganha elétrons, ele está ganhando uma partícula que é negativa. Então, ele está ficando negativo. Então, o átomo que ganha elétrons, ele é íon negativo, chamado ânion. Certo? Bom, aí eu fiz um exemplo aqui dos 3 casos para a gente fazer juntinho. Então, aqui nós temos um átomo neutro porque não tem sinal. Tá? Então, se o átomo é neutro, o que a gente sabe? Que o Z, o P e o E são iguais, que é da aula passada isso. Então, se aqui tem que é 19, eu sei que o Z é 19, o P é 19 e o E é 19, porque o átomo é neutro. Se ele é neutro, o Z, P e E são iguais. Agora, eu tenho aqui esse número decímero, que a gente estudou na aula passada, que é a massa, 39. Então, a massa é o A, 39. Aí, para achar os nêutrons, a gente faz a massa menos o P ou o Z, né? Que são iguais. 39 menos 19, 20. Tá pronto. Isso aqui foi da aula passada. Átomo neutro. Agora, nós estamos vendo um átomo que não é neutro. Ele está com o sinal de positivo ali. Então, ele é um íon positivo, ele é um cátion. Mas a massa dele é 39 e o número atômico dele é 19. E a gente sabe que o Z e o P são sempre iguais. Então, se o Z é 19, o P é 19. E o E seria 19 se o átomo fosse neutro. Mas o átomo não é neutro, ele está com o sinal de mais. E o que significa o sinal de mais? Significa que ele perdeu elétrons. Ó, o íon positivo é um átomo que perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Perdeu 1, porque está com 1 mais íon. Podia ser mais 2, podia ser mais 3, podia ser mais 4, né?
Mas então, ele perdeu o elétron. Se antes ele era neutro, teria 19. Se ele perdeu um, quanto que ele tem agora? 18. Certo? E esse sinalzinho ali também, você pode fazer assim, ó. O próton é 19. O elétron é 18. Você sabe que aqui é positivo, aqui é negativo. Se eu fizer a conta, não vai sobrar um maisinho ali, ó. Mais 19 menos 18, vai me dar um maisinho, aquele maisinho que tá ali. Certo? Bom, como é que eu acho os nêutrons? A mesma coisa, é a massa menos os prótons. 39 menos 19, 20. Vamos para o mesmo raciocínio agora para o átomo negativo. Agora ele está negativo, então ele não é mais um átomo neutro, ele passa a ser um íon negativo, ó. Bom, se ele é negativo, significa que ele ganhou elétron, tá? Então, ó, o Z e o P, a massa é 37, o Z é o número aqui debaixo, né? 17, o Z e o P são sempre iguais, 17, e o elétron seria 17 se o átomo fosse neutro, mas tem um menos ali. Menos significa que ganhou elétron. Ó, tá aqui. E o negativo, o átomo que ganhou elétron. Quanto que ele ganhou? 1, porque é um sinalzinho. A química não usa o número 1, gente. Quando não tem nada é 1. Então, aqui é menos 1. Então, ele tinha 17, ganhou 1, então agora ele tem 18 elétrons. E os nêutrons, eu faço sempre a massa menos os prótons. 37 menos 17, 20. Certo? Bom, eu botei 2 aqui para eu explicar para vocês que tem uma situação assim. Quando eu dou os elétrons para vocês, ó, aqui eu não coloquei massa e número atômico, eu coloquei ali para vocês fazerem de outra maneira, que nem a gente fez na aula passada. Só que assim, gente, quando eu dou os elétrons para vocês, ou eu, ou o vestibular, ou o Enem, ou qualquer prova de química, quando dão os elétrons para vocês, já contaram o que aconteceu. Então, quer dizer, se um átomo ganhou elétrons, já está contado naquele número ali que deram os elétrons. Se o átomo perdeu, também já contaram. Então, olha só, eu tenho aqui o oxigênio, que a massa é 16, que ele tem o sinal de menos 2, ó, menos significa que ganhou elétron, tá aqui, ó, ganhou elétron. Ganhou 2. Muito bem, então o raciocínio é o seguinte, esse íon, esse átomo ganhou 2 elétrons e ficou com 10. Ele ganhou 2 e ficou com 10. Então, quanto que ele tinha? Ele tinha 8. Esse 8 é o número atômico, que é sempre igual ao número de prótons, certo? Então, só para frisar, quando tem o sinal e tem os elétrons, já foi contado o que aconteceu. Muito bem. Aí a massa, para eu achar os nêutrons, a massa menos o P, então 16 menos 8, os nêutrons, 8. Agora aqui, o alumínio, ó, mais 3. Aqui era um ânion, aqui é um cádmio. O que significa? Ó, nesse caso, eu tenho de novo os elétrons 10. Então, ele perdeu, porque a gente sabe aqui que um átomo que perde elétrons, ele fica um cátion e fica positivo, certo? Então, ele perdeu 3 e ficou com 10. Então, se ele perdeu 3 e ficou com 10, quanto que ele tinha? Ele tinha 13. Este é o número atômico e o número de prótons. Tá? Bom, agora falta a massa. A massa é prótons mais nêutrons. 13 mais 14. Então, a massa é 27. Tá? Então, aqui conclui nosso estudo de íon. E aí, na aula passada, eu deixei um tema para vocês, uns exemplos para vocês colocarem, e depois eu tenho esquecido de pedir. Mas então eu vou dar uma retomada nisso aqui da aula passada, porque continuo os exercícios da página 74 e 75 e uso novamente isso aqui. Então, a gente viu que isótopos, iso é igual, significa igual, e é igual próton, e é a única palavra, a única letra, é a única palavra que tem a letra P, tá? Então, os isótopos têm o mesmo número atômico, tá aqui, 8 e 8. E a massa, o resto pode ser diferente. Só que eu quero frisar para vocês que se tiver o mesmo número atômico, obrigatoriamente é o mesmo símbolo, porque se trata do mesmo elemento. Um elemento tem um número fixo, o número atômico.
que é igual ao número de prótons? No mundo inteiro. Então, se ele é o oxigênio aqui, ele é o oxigênio lá na Rússia, e o número atômico é 8 aqui, é 8 lá na Rússia. Não muda nunca o número atômico e o símbolo. E os isótopos, então, são átomos que têm o mesmo número atômico, o mesmo símbolo, e a massa vai ser diferente. Isóbaros, ó, iso é igual, mesma massa, que é o númerozinho de cima, tá? Bom, se o número de cima é igual, quer dizer, o peso é o mesmo, mas então são átomos diferentes, ó, elementos diferentes, porque têm números atômicos diferentes. Se o número atômico não for o mesmo, o símbolo não é o mesmo, se trata de um outro elemento. Isótonos têm os mesmos nêutrons. Então, aí eu tenho que fazer a conta, ó. 24 menos 12 é 12. 23 menos 11 é 12. Então, tem os mesmos nêutrons, que a gente combinou que ia colocar embaixo no traço, né? Então, esses átomos, o átomo de magnésio e o átomo de sódio, com massa 24 e 23, eles são isótopos. E o último, que tem a ver com a aula de hoje, que eu disse que eu ia explicar quando eu desse íon, é isóteros. Eles têm o mesmo número de elétrons. Então, olha só. Aqui, nesse caso, tem oxigênio e alumínio. Elementos diferentes. Massas diferentes. Números atômicos diferentes. Se eu achar os nêutrons, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 14. Diferentes. Diferentes também. E aí eu vou ver os elétrons. Ó, esse aqui tinha 8, mas ganhou 2. Quantos elétrons ficou? O oxigênio ficou com 10. Este aqui tinha 13, tinha 13, mas ele perdeu 3. Com quanto que ele ficou? 10. Então, ó, os isótoros têm o mesmo número de elétrons. Certo? Então, era isso. Ó, agora estudem isso aqui, façam os exercícios 74, 75. A Amanda e o Guilherme não me disseram se fizeram os outros, eu estou avaliando. Gente, eu coloco no lado da chamada de vocês. Quem apresentou os resultados que eu pedi. Quem diz, ó, fiz e tá tudo certo. Eu vou lá e boto um asterisco. E isso aí tá contando. A Amanda e o Guilherme não me deram retorno da aula passada. E os outros todos, tá tudo bem. Tá? Era isso. A terça não vai ter aula de química porque é feriado. Então, vocês vão ficar mais tempo folgando. Bye, bye.